Afinal, como é que se faz o cálculo do ICMS-ST a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS? O STJ decidiu a favor do contribuinte através do tema 1125, modulando seus efeitos agora em fevereiro de 2024, e fica a questão: como fazer o cálculo, como encontrar o valor a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS? Eu sou o professor Felipe Rocha e nesse vídeo vamos falar de cálculo do ICMS-ST a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse assunto ele encontra-se no portal, na decisão do STJ, né? No tema 1125, aqui está aberto para vocês o acórdão do tema 1125, o tema repetitivo do STJ, que teve recentemente a sua modulação dos efeitos publicadas no dia 28 de fevereiro de 2024, determinando que somente contribuintes que tinham discussão administrativa ou judicial em aberto é que podem recuperar ICMS-ST da base de cálculo do PIS e COFINS, que podem excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e COFINS em operações anteriores a 14 de dezembro de 2023. Para quem não tinha ação tramitando, para quem não tinha nenhum processo em aberto, o direito vale a partir da decisão em diante. A decisão se deu no dia 14 de dezembro, ao menos esta foi a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Então, os contribuintes têm o direito a fazer a exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS a partir do dia 14 de dezembro. Essa modulação dos efeitos foi um balde de água fria, mas era algo esperado em virtude do volume da tese, o volume do impacto dessa decisão nos cofres da União. Mas vamos ao que interessa, vamos ao cálculo, que é o objetivo aqui do nosso vídeo, falar a respeito do cálculo. Muito vem sendo debatido a respeito do cálculo, de qual o valor a ser excluído. Eu gostaria de primeiro enfatizar o seguinte para vocês. Qual que é a lógica? Qual que é o porquê desse assunto? Por que eu excluo o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS? A ideia, inclusive o STJ reforçou isso muito bem, a ideia é a mesma que vem lá do tema 69 do STJ, do STF, da tese do século. É eu excluir o ICMS que foi embutido no preço. Tanto faz se é ICMS próprio ou ICMS-ST, a lógica é a mesma. Eu excluo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS porque não é considerado receita do contribuinte, é o valor transitório que eu recebo no meu preço de venda e repasso aos cofres do Estado. Sendo que no caso da substituição tributária, diferentemente do ICMS próprio, este imposto ele foi antecipado em etapa anterior pelo substituto. Então, o contribuinte substituído é aquele que comprou o produto com ICMS-ST já recolhido, seja um distribuidor, um atacadista ou um varejista. E a dificuldade começa em encontrar essa informação, principalmente quando o XML não está com as informações devidamente preenchidas. Aqui eu vou compartilhar com vocês 2 XMLs que estão, felizmente, com as informações preenchidas. Essa primeira nota aqui é uma nota fiscal de um substituto. Vejam que o CST ele é o 10, tem base de cálculo da ST preenchida, tem base de cálculo do ICMS próprio também, tem valor de ICMS próprio e tem valor de ICMS-ST. Então aqui eu consigo saber qual é o valor de ICMS próprio e de ICMS-ST facilmente. A mesma coisa deveria acontecer nas notas fiscais de substituído, que são emitidas com o CST 60, como estamos vendo nessa aqui, o valor do ICMS próprio e do ICMS-ST da etapa anterior. Porém, quando o fornecedor ele é substituído, é muito comum que essas tags que vocês estão enxergando com preenchimento de valores, é muito comum que elas venham zeradas, com 0 aqui nos 2 campos. É muito comum que isso aconteça. Vocês podem vasculhar os XMLs que vocês têm dos seus clientes, que em vários casos vocês vão se deparar com valores zerados. Isso porque a regra de validação do XML permite que esses campos sejam preenchidos com 0. São campos obrigatórios, então não valida se estiver em branco, mas aceita zerado. Então é muito comum que isso aconteça, infelizmente. Se a informação veio preenchida, também fica fácil de eu encontrar o valor. Só que o ponto a ser levado em consideração aqui, o ponto que eu quero levantar com vocês é o seguinte: eu posso sempre me basear na nota fiscal de entrada? Eu posso sempre olhar para a informação da nota de entrada? Ou eu deveria calcular o valor a ser excluído com base no meu preço de venda? E aqui eu vou ponderar as duas alternativas com vocês, tá? Vou dar a minha opinião sobre o assunto e aí fica você livre para tomar sua própria conclusão. Muito vem sendo defendido e debatido de que o correto seria você pegar o seu preço de venda, multiplicar pela alíquota do produto e o resultado é o que você exclui da base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu, particularmente, vejo essa forma de cálculo como uma forma coerente
e correta em determinados casos, mas não em todos. Pelo menos, no meu ponto de vista, tem situações em que esse cálculo não condiz com a realidade. Vamos usar um exemplo. O caso do XML que eu compartilhei com vocês, tá? Esse aqui do substituto, ó, é uma compra de um GNV, tá? Um gás natural veicular que permanece na substituição tributária. Aqui nós temos a quantidade que foi comprada, que foi 47.305 metros cúbicos, e os valores de ICMS que depois faremos o cálculo em conjunto, tá? Nesse caso aqui dessa nota fiscal que eu estou mostrando para vocês, o meu cliente ele é de Santa Catarina. E ele não tem em Santa Catarina a possibilidade de aderir ao ROT. O que é o ROT? O Regime Optativo de Tributação, ou também chamado em Minas Gerais de Regime da Definitividade da Substituição Tributária. Que significa que quem é optante pelo ROT, quem é optante pelo regime da definitividade, não importa qual preço de venda pratica, não terá valor a ser restituído ou a ser complementado a título de substituição tributária. Porque veja, nesse caso desse XML que vocês enxergam em tela, se nós fizermos aqui o cálculo da base de cálculo da ST dividida pela quantidade, o resultado aqui será de R$ 4,99. Significa que a base de cálculo da ST unitária do GNV é R$ 4,99 nessa nota. Se o posto for optante pelo ROT, não importa se ele vai vender a R$ 5,29, a R$ 5,59, ele não vai ter complemento a pagar. Ou se ele vender abaixo, né, a R$ 4,59, a R$ 4,79, ele não vai ter restituição a fazer. Porque ele optou pela definitividade. Mas, no meu caso, do meu cliente que não é optante pelo ROT, se ele vender mais caro do que a base da ST, se ele vender acima de R$ 4,99 o metro cúbico, ou se ele vender abaixo disso, ele vai ter complemento ou restituição, respectivamente. Então, pode-se dizer que se ele tem que pagar complemento quando ele vende acima, eu pegar o preço de venda e multiplicar pela alíquota interna seria o jeito mais correto de calcular o valor a restituir do que eu olhar para a nota de entrada. Porque veja, se eu sei que eu vou pagar complemento sobre o meu preço de venda, o que eu repasso no meu preço é a alíquota interna sobre o preço de venda, e não o que eu tive de ICMS destacado na compra. É questão de formação de preço. Eu não vou embutir no meu preço o quanto o meu fornecedor pagou. Eu vou embutir no meu preço o quanto eu terei de pagar considerando o complemento. Então vamos supor que se o meu cliente ali no caso, ele for vender o GNV por R$ 5,29 o metro cúbico, ou seja, 30 centavos aqui acima do PMPF, né? Eu falei para vocês que é R$ 4,99 a base da ST unitária, significa que sobre a diferença que aqui vai ser de 30 centavos, ele vai ter que pagar um complemento. Esse complemento vai ser 17% da alíquota que ele 17% da diferença que ele praticou em relação à base de cálculo, que vai dar aqui, arredondando, 5 centavos, tá? 5,1. Esse valor ele vai ter que pagar a título de complemento. Ou seja, o mais correto de se calcular para encontrar o valor a ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS seria pegar o meu preço de venda, multiplicar pela alíquota interna do produto, o resultado é o quanto eu excluo da base de cálculo, que aqui vai dar 5,29 vezes 17%, vai dar 0,8993. Tá? Considerando todas as casas decimais, até porque pela quantidade de itens vendidos dá uma diferença significativa. Esse é o valor que eu vou excluir da base de cálculo. Então quer dizer, professor, que neste caso eu não vou lá na nota fiscal de compra e olho o valor que veio na nota? Eu considero que não. Tá? Ó, aqui se eu fosse somar eu teria 18.509,50 mais 21.619,33 somados daria 40.128 dividido pela quantidade que é 47.305. Ó, o valor unitário foi, arredondando aqui, 84,83. Enquanto que lá nós vimos, no cálculo, 89,93. Então, veja. 84,83, arredondando, né? 829 para 89,93. Pode não parecer uma diferença muito significativa, mas eu afirmo a vocês que é uma diferença significativa se considerarmos que esse posto, por exemplo, vende, em média, 500 mil metros cúbicos por mês. Façam a conta aqui para vocês terem noção do impacto. Tá?
500 mil metros cúbicos multiplicado pela diferença aqui, tá? Vamos só fazer o cálculo da diferença, ó. 0,8993 menos 0,8483 dá uma diferença de 0,051, né? Que é justamente o valor do complemento. Por 500 mil litros, 500 mil metros cúbicos, melhor dizendo, vai dar uma diferença no final do mês de 25.500. Então, é sim uma diferença significativa, tá? Então, se eu olhar para o que veio na nota fiscal de entrada, se eu olhar para o XML e pegar esses valores para excluir da minha base de cálculo do PIS e da COFINS, sabendo que eu terei complemento a pagar, eu particularmente entendo que eu estou fazendo o cálculo errado. E se a Receita Federal assim exigir que eu faça, eu particularmente entendo que a Receita Federal está exigindo errado, porque a tese, né, a decisão é de que o ICMS não compõe minha base de cálculo. O ICMS que eu estou repassando no preço. E o complemento que eu pago não deixa de ser ICMS. O complemento de ICMS-ST é um ICMS-ST pago a título de complemento. Então, nos casos de contribuintes que não aderem ao ROT, eu entendo que o cálculo correto é preço de venda multiplicado pela alíquota interna, o resultado é o que você exclui. Ah, professor, o meu cliente é de São Paulo, ele aderiu ao ROT. Ah, o meu cliente é do Rio Grande do Sul, ele aderiu ao ROT. Aí eu entendo que o correto é você olhar para o XML de entrada e pegar a informação de lá. Porque se você calcular sobre o preço de venda, aí eu entendo que você está fazendo errado, seja excluindo mais ou menos do que deveria, tá? Então, particularmente entendo que você só pode olhar para o preço de venda para fazer o cálculo da exclusão quando você não é optante pelo ROT. Se for optante pelo ROT, vai lá no XML de entrada e pega essa informação. Ah, mas diferentemente da sua nota, professor, a minha aqui que eu recebi veio com as tags zeradas. Aí, nesse caso, você vai ter que ir atrás dos fornecedores e pedir que ele faça o preenchimento da informação correta. Estamos falando de um período de 14 de dezembro para frente, então não são tantas notas que você vai precisar solicitar a correção. E qual é o jeito de corrigir isso? Ah, meu fornecedor não está preenchendo as tags corretas. Aí você vai ter que pedir que ele faça a nota fiscal complementar. Ah, professor, não serve carta de correção? Não, não serve. A gente está falando aqui de valor de imposto em campo próprio do XML. Carta de correção não serve. Carta de correção não pode alterar imposto. Então tem que exigir nota complementar, certo? Espero ter ajudado a entender um pouco mais sobre o cálculo. Dentro da OCI nós já temos aula falando a respeito da exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, trazendo esse cenário atual para vocês. Se você quiser conhecer mais sobre a OCI, o link está na descrição desse vídeo e fico à disposição. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários. Muito obrigado.